Queridos, Jeremias 23:5 diz assim: que eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Você pode imaginar um mundo onde haja justiça. É isto que é o milênio. Um mundo onde haja justiça. Um mundo onde não há maldição. Um mundo onde há paz, inclusive entre os animais, entre o leão e o cordeiro. Imagine um mundo onde é governado por um líder justo e reto e que e age em todas as coisas de uma maneira correta. Este é o mundo do milênio que a Bíblia mostra. Na verdade, aqui no capítulo 20, há apenas o apóstolo João, ele coloca o milênio apenas dentro do contexto cronológico da história. A intenção de João aqui nesse texto não é fazer uma descrição de como será o milênio, mas sim colocar o milênio dentro da sequência cronológica do livro de Apocalipse. Então você pode ver lá Apocalipse, você vai ver a sequência cronológica do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, sequência cronológica de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, está escrito: a visão de Jesus. Apocalipse capítulo 2, era da igreja. Está aqui o esboço, olha, que eu mandei para vocês aqui, direitinho. Apocalipse capítulo 2 e 3, era da igreja. Apocalipse capítulo 4 e 5, visão do céu e arrebatamento. Apocalipse 6 a 19, tribulação e volta de Jesus. Apocalipse 20, milênio e trono branco. Apocalipse 21 e 22, novo céu e nova terra. Então olha bem, aqui a sequência cronológica do livro de Apocalipse. Apocalipse, a intenção de colocar o milênio é colocar apenas dentro da cronologia do livro de Apocalipse. Por isso que está no capítulo 20. O milênio, ele fica entre a segunda vinda de Cristo e os novos céus, novo céu e nova terra. É isto aí que está lá o milênio. Isto é importante a gente saber. Porque a intenção de João aqui é apenas colocar aquilo que vem depois da segunda vinda de Jesus. Olha bem, já houve a história da igreja, eu vou repetir. Apocalipse capítulo 1, começa lá com a revelação de Jesus Cristo. Depois vem o capítulo 2 e 3, que é a era da história da igreja. Capítulo 4 e 5 mostra o céu e mostra o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Depois, capítulo 6 a 19, vai falar da grande tribulação. E no capítulo 19, a segunda vinda de Cristo. E nós que estamos com Cristo já no céu, que fomos arrebatados, vamos descer do céu com Ele e vamos entrar em um corpo glorificado. Certo, queridos? Apocalipse capítulo 20. Então sim vai começar o milênio. Depois vai começar o milênio no capítulo 20. Que é depois que vai haver aqui um julgamento chamado do julgamento das nações. E então vai começar o milênio, vai ter o milênio, o trono branco no capítulo 20, que é o julgamento final. Capítulo 21, vai haver um novo céu e uma nova terra. E então termina o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Este é o resumo do livro de Apocalipse. Agora, o milênio ele é chamado de vários nomes na Bíblia. Em Mateus capítulo 19, 28, olha só, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Olha só, diz que quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Olha só, então é evidente, quando Jesus se assentar no trono da sua glória, ele diz aqui que seria um tempo de renovação. Atos 3, 21 diz que é um tempo de restauração, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então o período do milênio vai ser o período de tempo de restauração de todas as coisas. Olha só, vai ser como se fosse no Jardim do Éden.
Vai ser um tempo em que Jesus vai reinar sobre a terra, é o reino de Cristo que vai ser estabelecido sobre a terra. Na verdade, é a primeira fase do reino de Jesus que vai se estender por toda a eternidade. Esta primeira fase, digamos, na pessoa física de Jesus, é chamada de milênio. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12, quando teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Texto seguinte, Isaías 2, 2-4. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. A Bíblia vai falar aqui que o milênio é o tempo que a Bíblia fala que o Senhor iria reinar sobre toda a terra. A Bíblia fala que o Senhor seria rei em Sião. A Bíblia fala que o Senhor seria rei em Jerusalém. A Bíblia fala que o Senhor seria o rei no lugar de Davi. A Bíblia fala que o Senhor iria reinar eternamente. Muitas pessoas pensam que este reinado é apenas espiritual, e não é. Quando você lê lá em Atos 1:6, Pedro, os discípulos perguntam para o Senhor: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Porque eles acreditavam, e os judeus acreditavam, que quando o Messias viesse, iria começar o período de reinado sobre Israel. Todos os judeus sempre acreditam nisso daí. Eles esperam que Jesus volte, que o Messias deles voltem para começar o reinado sobre Israel. Por isso que os discípulos perguntaram: será este o tempo que restaures o reino a Israel? Porque isso era uma crença deles. Agora olha só, a Bíblia diz aqui que no livro, no capítulo 20 aqui, falando sobre o milênio, Apocalipse 24, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quando fala de 1000 anos, não está falando de uma linguagem figurada, embora muitas pessoas pensam que está falando de uma linguagem figurada. E não, está falando sobre 1000 anos. Por 6 vezes aqui, no texto que nós lemos, vai falar sobre 1000 anos. 1000 anos, Satanás vai ser preso por 1000 anos, eles reinarão com Cristo por 1000 anos, enfim, os restantes reinarão com Cristo por 1000 anos. Então por 6 vezes vai falar 1000 anos. Não está falando de nada apenas espiritual ou de uma linguagem simbólica, tá bom? Agora, uma coisa que é importante para nós entendermos o milênio é entendermos em que categoria de crença nós estamos com relação ao milênio. Primeiramente, eu acredito que nós somos, e eu não vejo outra maneira de ver a Bíblia e de ver o livro de Apocalipse, a sequência cronológica, como eu falei no princípio, que está no livro de Apocalipse, não tem como eu deixar de ser pré-milenista. O que é pré-milenista? Eu coloquei 4 pontos aqui para vocês. Pré-milenistas, primeiro, é que acredita que Jesus vem antes do milênio. Antes do milênio. Pré-milenista, Jesus vem antes do milênio. Está aqui na sequência da Bíblia. Jesus veio no capítulo 19, o milênio vem em sequência no capítulo 20.
Então, quem é pré-milenista acredita que Jesus vem antes, a volta de Jesus é antes do milênio, porque então começa o reinado de Cristo por 1000 anos. Jesus vai reinar em Jerusalém no trono de Davi. 2, reinará em Jerusalém no trono de Davi. 3, Satanás será preso por 1000 anos. 4, o milênio é literal por 1000 anos, porque nenhum número em Apocalipse é figurativo, queridos. Nenhum número é figurativo. Todos os números são literais. As 7 igrejas na Ásia, as 7 castiçais, as 7 taças, as 144 mil judeus salvos, de cada uma das 12 tribos de Israel. Todos os números são números literais. Então, quando fala sobre 1000 anos, nós acreditamos que está falando exatamente sobre 1000 anos. Que Jesus vai reinar por 1000 anos sobre Jerusalém, como dizia no Antigo Testamento. Segunda visão é a visão pós-milenista. Visão pós-milenista, que acredita, que ao meu ver está errado, que acredita que não tem como você explicar isso dentro da Bíblia. Eu pus aí 3 pontos. Visão pós-milenista acredita o seguinte, que Jesus vai voltar no final do milênio. Que a segunda vinda seria no final do milênio. Só que para isto eles entendem que o milênio não é exatamente 1000 anos, mas simplesmente é um tempo. Agora, se Jesus fosse voltar, primeiro que a cronologia aqui estaria fora, porque Jesus está vindo antes do milênio. Se Jesus fosse voltar no final do milênio, eles acreditam que este reinado de Cristo era apenas algo espiritual e não físico. Que não seria uma coisa física, que Jesus vai sentar no trono para reger a terra. Eles acreditam que isto é feito através da igreja, que nós reinamos com Cristo. Só que isto deixa uma série de coisas sem explicações. Por exemplo, a Bíblia diz que durante o milênio Satanás vai estar preso. E onde Satanás está preso? A Bíblia diz que Satanás vai estar preso. Então, alguns acreditam, os amilenistas, que é a terceira categoria, eles até acreditam o seguinte, que Satanás é preso quando diz lá em Mateus que nós iríamos amarrar o valente, e que aí mostra que Satanás estava preso. Mas não é verdade, porque a Bíblia mostra muitos textos no Novo Testamento, como 1 Pedro 5,8, que diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor procurando alguém para devorar. E Paulo fala que nós não ignoramos os seus ardis. Então nós vemos pela Bíblia que o diabo que encheu o coração de Ananias e Safira está plenamente atuando na terra. Então, durante o milênio, o que esses pós-milenistas acreditam? Que o mundo vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. E tudo é linguagem figurativa, que o leão e o cordeiro vão pastar juntos, e que isso é uma linguagem figurativa. Mas a gente não vê em nada no Apocalipse usando esse tipo de linguagem. Por exemplo, eles acreditam que a segunda vinda de Cristo é literal, eles acreditam que o julgamento é literal, eles acreditam que o diabo vai... que tudo que está aqui no Apocalipse é literal, menos o milênio. Então eles acreditam que o milênio é apenas uma coisa figurativa que está ali no livro de Apocalipse. Bom, o terceiro tipo de pessoas que acreditam é a visão amilenista. Mas a visão amilenista eu coloquei 5 pontos para vocês anotarem. Primeira, não acredita em milênio nenhum. Acreditam que não vai existir milênio. Segundo, acredita que tudo é figurativo também. Acredita que tudo é figurativo. Que a milênio é apenas uma linguagem para que você pense que Jesus reina espiritualmente na vida das pessoas. Terceiro, acredita que o reino de Jesus é apenas espiritual. Quarto, Jesus vem, olha só, é isto que nós, evangélicos, no geral, acreditamos. E aqui que está um erro. Eles acreditam que Jesus vem, pega a sua igreja, vamos para o céu e é o fim de tudo. Os amilenistas acreditam o seguinte: Jesus vem, nos leva para o céu e amém. Acabou agora toda a tristeza, toda a lágrima, e aí vamos viver com Cristo para sempre.
Esta era a ideia dos reformadores da igreja. Eles acreditavam nisso daí. E isso nós herdamos deles. E aí não há lugar para o milênio nesse contexto aí. Não há lugar para a descrição de Apocalipse 20, porque Apocalipse 20 vai falar algumas coisas que nós vamos chegar lá e que não vão se encaixar com esta ideia de que nós somos salvos, somos arrebatados, vamos para o céu e aí vivemos com Cristo no céu para sempre. A Bíblia fala primeiro que Jesus vai voltar sobre a terra conosco. Nós vamos voltar com Cristo, em Apocalipse 19. E então começa um milênio. Só que no milênio mostra a gente que não é crente vivendo durante o milênio. Porque vai haver uma revolta contra Deus novamente. Então, a ideia milenista que nós vamos ser salvos, morremos, vamos para o céu, e que aí é o fim da história, na verdade não se encaixa dentro, por isso que eles acabam acreditando que o milênio é uma linguagem figurada. Só que não tem uma base para a gente pensar que é uma linguagem figurada. Porque descreve várias vezes 1000 anos, fala que Jesus reinaria sobre a terra, Jesus reinaria em Jerusalém, fala em Zacarias que de ano em ano iriam todas as nações da terra subiriam à festa dos tabernáculos em Jerusalém para celebrar ao Senhor. Então tudo isso é linguagem figurativa. Então não tem como você interpretar o livro de Apocalipse inteiro acreditando que o capítulo 19 é verdadeiro, acreditando que o final do capítulo 20 sobre o juízo é verdadeiro e acreditando que a parte do milênio é figurativa. A parte do milênio fala sobre 1000 anos literalmente. Então olha só. Aqui está um ponto importante sobre o que nós cremos. Porque se nós acreditarmos que Jesus, que o milênio não existe, nós estamos tirando esse texto da Bíblia. Se nós acreditarmos que Jesus vem no final do milênio, nós estamos tirando esse texto da ordem cronológica que está aqui na Bíblia. E estamos tirando um monte de textos da Bíblia, porque a gente sabe que o mundo não vai melhorar. Para isto, eles acreditam o seguinte, que o milênio é um tempo espiritual da igreja, que as coisas vão melhorando, até que Jesus vem. E a gente vê que é o contrário. A gente vê que as coisas vão piorando, até que Jesus venha. Que é a batalha de Armagedon, porque o mundo está em revolta contra Deus no meio da tribulação. Então, olha só. Este é um ponto importante, tá? Vamos ver agora o texto da Bíblia, nos versículos 1 e 2. Ponto 1, a prisão de Satanás. A Bíblia fala aqui que Satanás será preso por 1000 anos, versículos 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo, ele tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então a primeira coisa que vai acontecer é que Jesus, um anjo vai descer do céu, um anjo forte, um anjo poderoso, e vai prender a Satanás. No capítulo 19, o anticristo e o falso profeta já foram lançados no lago de fogo, não estão mais. Lá no Armagedon, no capítulo 19, o anticristo e o falso profeta são derrotados com seus exércitos na batalha de Armagedon, estão lançados no lago de fogo. Agora Satanás ele vai ser preso no abismo. O abismo não é a mesma coisa que o lago de fogo, é um lugar de tormento. A gente vê na Bíblia que os demônios não queriam ser lançados no abismo, suplicaram a Jesus. A gente lê no livro de Pedro e de Judas que os anjos, há um certo tipo de anjo que quando caiu estão presos em grilhões no abismo, estão presos lá. A Bíblia diz em Apocalipse que um anjo vai abrir a porta do abismo e vai sair do abismo 200 milhões de demônios para atormentar a terra durante a grande tribulação. Então a gente vê que o abismo é uma prisão para demônios, é onde Satanás vai ser preso por 1000 anos, é um lugar de tormento que os demônios não querem ir lá, mas ainda não é o destino final do diabo e seus anjos. O destino final do diabo e seus anjos é o lago de fogo, que vai falar depois, logo em sequência, onde já estão o anticristo e o falso profeta. Então a prisão de Satanás, o anticristo e o falso profeta já estão no lago de fogo, e Satanás vai ser preso no abismo. 3, os ímpios estarão mortos. Olha só,
E os que sobreviverem à tribulação morrerão no Armagedon, ou no julgamento das nações, que está em Mateus 25, de 41 a 46. O que vai acontecer? Não vai entrar no milênio nenhum ímpio, tá? O que vai acontecer? Quando Jesus vier, a segunda volta dele, o anticristo vai reunir um exército, vai procurar invadir Jerusalém, Jesus vai voltar e com a palavra da sua boca vai destruir os exércitos do inimigo, sangue vai correr por todo Israel, milhares de soldados vão morrer, milhares de soldados vão morrer ali, certo? Os ímpios morreram. O que vai acontecer? Os ímpios que não estavam lá em Jerusalém, estavam em outros lugares, vai haver um julgamento que fala lá, que em Mateus 25, que eu vou falar a semana que vem, é o julgamento dos cabritos das ovelhas. Vai ser separado, as ovelhas para o lado direito, os cabritos para o lado esquerdo. As ovelhas vão entrar no reino do meu Pai, e os cabritos vão ser lançados no castigo eterno. Então olha só, neste julgamento, aquelas pessoas que não creem em Deus vão morrer neste julgamento, morrer fisicamente. E vão ser julgados depois no trono branco. De maneira que no milênio com Jesus, só vão estar nós que já morremos e fomos arrebatados, e vamos voltar e entrar num corpo glorificado, e os crentes que morreram durante a tribulação, que vão ressuscitar na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar. Aqueles que morreram durante os 7 anos da tribulação, o espírito deles voltam com Cristo, entram no corpo deles e ressuscitam. Nós já estamos ressuscitados lá no céu. Nós já estamos, já ressuscitamos antes ali da grande tribulação. Quando Jesus soar a trombeta lá, nós que morremos, ressuscitamos. Só que quem morreu durante a tribulação está morto. Ele vai ressuscitar no final da grande tribulação. Então nós que vivemos antes da grande tribulação e os santos da grande tribulação, vamos entrar no milênio com Cristo. Agora, nós todos temos já um corpo glorificado, um corpo diferente. Que a gente aparece, pelo que me parece, a gente tem a mesma aparência, se conhece, mas nós temos um corpo que não morre mais, Agora, e aqueles santos que se converteram durante a grande tribulação e não morreram durante a grande tribulação, milhares deles vão passar e vão continuar vivos. Eles não morreram durante a grande tribulação. Eles são crentes, eles passaram por perseguições, mas não chegaram a ser sacrificados pelo anticristo. Eles vão entrar no milênio com seus corpos que eles têm. Eles não vão entrar com o corpo que nós temos, eles vão entrar com os corpos que eles têm. A Bíblia não mostra que eles vão ser transformados. Então o que vai acontecer? Durante o milênio, estas pessoas vão continuar com as suas vidas. Por isso que eu e você, que já fomos ressuscitados, vamos ter que... Pastor, uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram. Pastor, por que a gente já está no céu, vai voltar para entrar num corpo aqui na terra? Porque nós vamos viver aqui na terra por 1000 anos, numa terra que ainda não é o novo céus e a nova terra. O novo céus e a nova terra é só no capítulo 21. Nós vamos ver numa terra regenerada, em tempos de restauração, como se fosse no jardim do Éden, mas ainda é esta terra. O que acontece? Se eu não entrasse, que sou espírito, estou lá no céu, se eu não entrasse num corpo, estes crentes que vão sobreviver à grande tribulação não me veriam, porque você não enxerga um espírito. Para enxergar uma pessoa, ela precisa ter um corpo físico. Então nós vamos ter um corpo físico e vamos entrar na tribulação com um corpo glorificado, e aqueles que ficaram firmes durante a tribulação e não foram mortos, eles vão entrar na tribulação com seus corpos normais. A única coisa que vai acontecer de diferente é que estas pessoas durante a grande tribulação vão ter uma vida muito mais longa do que nós temos hoje. Estas pessoas, elas vão viver, a Bíblia diz lá, vai ser como, a vida vai morrer aos 100 anos, ainda será jovem, durante o milênio. Se uma pessoa morrer aos 100 anos, ou seja, há possibilidade da morte, pessoas vão morrer, e mas só que morrer com 100 anos ainda é jovem. As pessoas poderão morrer com 800 anos, 700 anos, como foi na época
ali antes do dilúvio. Então, olha só. Neste tempo, Jesus ele vai reinar sobre a terra por 1000 anos com os santos. Tem alguns versículos. Parte 2, o reinado dos santos, versículos 4 a 6, olha só. Versículo 1 a 3 está falando sobre a prisão do diabo, que ele vai estar preso lá por 1000 anos, não vai mais enganar as pessoas. Mas você acha que uma pessoa peca somente através do diabo? Não. Se não houver o diabo, a pessoa ainda pode pecar. Se não houvesse o diabo, ainda as pessoas podem pecar. Não é o diabo que causa o pecado. A Bíblia diz que o pecado é por causa do nosso próprio coração. Não é o diabo. O diabo é o tentador. Mas mesmo se o diabo não estiver aqui, uma pessoa pode pecar também durante o milênio. Então, olha só. Versículos 4 ao 6, o reinado dos santos. Diz assim: eu vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram. Olha só, eles viveram. Eles estavam mortos. Eles morreram durante a grande tribulação. O espírito deles foi para o céu. Mas agora eles viveram. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então ele está dizendo que aqueles que não receberam a marca da besta, que não se curvaram ante Cristo, agora, que no começo do milênio, eles reviveram. Eles ressuscitaram e vão reinar com Cristo juntamente conosco por 1000 anos. Então olha só, quem é que vai reinar com Cristo por 1000 anos? Daniel capítulo 7. Mas os santos do Altíssimo, está falando no Velho Testamento, os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Está falando sobre os judeus do Velho Testamento, que os judeus do Velho Testamento vão estar reinando com Cristo. Depois, Mateus 19, 28, está falando dos 12 apóstolos, que diz assim: Jesus respondeu aos discípulos lá: em verdade eu vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está dizendo que os 12 sentarão em tronos também. 1 Coríntios 6,2 diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Está dizendo que os santos vão julgar o mundo. Depois, 2 Timóteo 2,12, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Apocalipse 2,26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E Apocalipse 24, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então está falando dos crentes da tribulação. Quem é que vai reinar com Cristo durante 1000 anos? Os santos do Velho Testamento, os 12 apóstolos, nós, os santos do Novo Testamento, os que morreram durante a grande tribulação e ressuscitaram, estes vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Que está escrito aqui, literalmente são os 1000 anos. Certo, queridos? Todos os ímpios, ele diz aqui, ó, os restantes, versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram, todos os ímpios continuam mortos, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a nossa ressurreição, é a ressurreição da igreja, dos santos. Esses que morreram sem Cristo, desde a fundação do mundo, até aqui a batalha de Armagedon, o começo, quando for antes do milênio,
esses vão continuar na sepultura. Eles só irão ressuscitar depois do versículo 11, diante do julgamento do grande trono branco. Eles vão continuar mortinhos, lá enterrados. O seu espírito está no inferno, está lá sendo atormentado. Nós vamos reinar com Cristo aqui nesta terra durante 1000 anos. Certo, queridos? Ele diz no versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Por quê? Porque a segunda morte é o castigo eterno. A segunda morte é a segunda separação de Deus para sempre. É o lago de fogo. A segunda morte não tem autoridade sobre eles. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha, nós seremos sacerdotes. O que é sacerdote? Que oferece culto a Deus, que adora ao Senhor. Então nós seremos sacerdotes e nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos aqui nesta terra. Agora, olha só. Por que a gente vai reinar com Cristo aqui nesta terra? Eu vou reinar sobre você? O retorno de Satanás, versículos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Olha só, começar tudo de novo? Por quê? Jesus já voltou, nós já fomos transformados, só entraram crentes no milênio, nós que estamos num corpo glorificado não pecamos mais, mas há milhares de crentes pelo mundo inteiro que passaram pela tribulação e vão continuar vivos. E vão viver, e vão morrer, e vão ter filhos. E esses filhos deles, muitos vão crer em Cristo. Jesus vai estar como rei em Jerusalém. Ele é um rei justo, mas ele vai estar em Jerusalém. E vai reinar os judeus, vai reinar sobre a nação de Israel, está no trono de Davi. Agora, esses vão ter filhos, muitos vão crer em Deus e vão conhecer ao Senhor. Mas muitos que vão nascer, mesmo Jesus estando reinando sobre a terra como um rei soberano, ele não está reinando como um Deus, ele está reinando como um rei, e nós estamos reinando com ele. Mesmo assim, muitos não vão crer em Cristo e não vão seguir a Cristo. De maneira que quando o diabo for solto, ele vai sair pela terra e vai enganar nações. E a Bíblia diz que é tanta gente que o número é como se fosse a areia do mar. Durante 1000 anos vai estar nascendo gente, nascendo gente, nascendo gente. Pessoas que não vão... Então, olha só, aí nós perdemos aquela visão amilenista de que a gente se converteu, foi para o céu e acabou tudo. Eu fiquei pensando, por que Deus vai, digamos, permitir que nós vamos viver numa terra, como se fosse no Jardim do Éden, em que o cordeiro se senta junto com o leão, em que há justiça na terra. Como que nós vamos viver num lugar assim, e vamos adorar a Deus, somos sacerdotes, e vamos viver aqui na terra, não é no céu não, nós não estamos na terra, vamos reinar com Cristo na terra, por 1000 anos. Não terminou quando nós fomos arrebatados e acabou tudo. Não, vai haver muita coisa. O diabo não está morto. O diabo vai sair do milênio, 1000 anos depois, quando ele for solto, ele vai estar odiando a Jesus ainda mais. O diabo não se converterá. Ele vai levantar pessoas para irem contra Jesus, e usa aqui o nome de Gog e Magog, que hoje eu não vou ter tempo de explicar, mas a semana que vem eu falo. Mas olha só, ele usa um nome aqui que é usado no Velho Testamento, que ele vai levantar grupos de pessoas para atacar a cidade de Jerusalém novamente. Novamente. Como que ele iria fazer isto se só tem santo na terra? Se todo mundo que está aqui durante o milênio é crente. Já que só entrou crente durante o milênio, porque os ímpios não entrarão no milênio. É sinal de que pessoas que terão filhos não vão crer em Deus. Agora eu fiquei pensando, por que nós vamos estar como no Jardim do Éden? Sabe, uma coisa que me veio à mente é o seguinte, que muitas vezes, eu sei, nós culpamos Adão pela desobediência dele, o pecado de Adão foi grave. Mas eu acredito que se fosse o Edson que estivesse lá no Jardim do Éden, é quase que 100% de certeza que o Edson iria fazer a mesma coisa que Adão fez. Porque durante o milênio, Jesus está reinando sobre a terra e milhares de pessoas
não vão crer em Cristo. Não vão crer em Cristo. De maneira que quando o diabo for solto, ele vai enganar nações, ele vai iludir pessoas. E a Bíblia diz aqui, ó, versículo 9: e marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram Jerusalém, o acampamento dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os matou a todos. Desceu fogo dos céus e todos foram mortos. Todos os ímpios foram mortos, que seguiram a Satanás. Aqui vai acontecer isso daí. Aí sim, depois da partir do versículo 11, que vai haver a ressurreição final para o julgamento final. Então, olha só. Versículo 8 a 10. 8 e 9, né? Satanás será solto e sairá a seduzir as nações. Uma multidão se levantará como a areia do mar. Gog e Magog. Eles cercam Jerusalém. Descerá fogo do céu e vai matar as pessoas. Versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o que vai acontecer? Aí então, o diabo vai ser lançado para o castigo eterno no lago de fogo, onde já estão o falso profeta e o anticristo e a trindade satânica já vai estar lá precedendo a todos. Os outros serão julgados a partir do versículo 11. Então sim, vai ser estabelecido um trono e as pessoas, os ímpios de toda a terra, de todas as eras, vão ressuscitar. O mar vai dar os seus mortos, todos vão ressuscitar diante do julgamento final. E então eles serão lançados no lago de fogo, onde já está o diabo, o anticristo e o falso profeta. Agora, o interessante, queridos, é o seguinte: porque se não houvesse rebeldes na terra durante o milênio, porque a Bíblia diz, eu não sei se você está com os textos aí que eu coloquei, Apocalipse 2, 26 a 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Próximo. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Sai da sua boca, falando de Jesus, uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá. Está falando aqui, olha, quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, a segunda vinda de Cristo, Apocalipse 19. Sai da sua boca uma espada. E ele vai matar, vai matar os seguidores lá do anticristo, na batalha de Armagedon, milhares de pessoas vão morrer. Sai da sua boca, ele vai matar com a sua palavra, e vão morrer. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá no futuro. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Por que é que Jesus vai reinar no milênio com cetro de ferro, se todos que estão lá são crentes e amam a Deus e servem ao Senhor? Se Jesus vai reinar com cetro de ferro, esse cetro de ferro não é para mim. Cetro de ferro não é para você que é crente. Esse cetro de ferro é para alguém que está desobedecendo a Deus. Então, a Bíblia diz que, por isso que nós vamos reinar sobre a terra também, Jesus vai reinar sobre a terra com cetro de ferro, e, inclusive em Zacarias 14, 16, 19, diz que haverá inclusive falta de chuva em alguns lugares por causa do pecado das pessoas. Durante o milênio haverá pecado, o pecado ainda não foi totalmente extinto da terra. Somente no julgamento final, aqui no juízo de Deus, no versículo 7 aqui, que desceu fogo do céu e matou a todas aquelas pessoas, somente aí, matou todas as pessoas, a partir daí não vai haver mais pecado no mundo, porque todos morreram, eles vão ressuscitar para o julgamento, e então serão lançados no lago de fogo, e só então haverá um novo céu e uma nova terra, que não vai existir mais esse céu e essa terra aqui. Deu para entender? Acho que sim.
Se você tiver dúvidas na tua cabeça, você vai pensar, alguns estão meio assim quietos, não dá para me entender direito, mas como assim vai começar de novo algumas coisas, vão pecar novamente, e eu já achei que eu ia ser arrebatado, ia estar no céu, e nunca mais ia ver nada, mas não é isso que diz a Bíblia. Então nós vamos tirar esse capítulo daqui, porque ele vai falar que Jesus vai reinar por 1000 anos com cetro de ferro. Satanás, embora esteja preso, mas quando ele for solto, ele vai sair para seduzir uma multidão de pessoas que vão marchar contra Jerusalém para uma nova guerra, e vai descer fogo do céu e vai matar essas pessoas. Satanás será lançado no lago de fogo, onde já está o anticristo e o falso profeta, e então vai haver o julgamento final do grande trono branco, em que Jesus vai se assentar sobre o trono para julgar todas as pessoas na terra, e todos os mortos vão ressuscitar. Agora, uma parte dentro disso daí está Mateus 25, que fala sobre o julgamento, é um outro julgamento que vai haver logo que o milênio for começar. Vai haver um outro julgamento, que é o do cabrito e das ovelhas. As ovelhas são aqueles que passaram pela tribulação crendo em Cristo. Essas são as ovelhas que estão lá direito, vão entrar no reino. Os cabritos são aqueles ímpios que ficaram durante a grande tribulação, ainda sendo ímpios, e eles vão morrer e vão ser lançados no tormento eterno, digamos lá no inferno, onde as pessoas estão hoje. E depois esse lugar vai ser lançado num lago de fogo, depois do julgamento final. Tá bom? Bom, eu acho que é isso daí, uma explicação do milênio. Agora, o que eu vejo é o seguinte, que nós que já estamos com Cristo, nós vivemos uma vida vitoriosa e maravilhosa. Né? Para nós, realmente, nós vamos para o céu, nós vamos ser arrebatados, nós vamos voltar com Cristo, nós vamos ficar sobre esta terra aqui regenerada, uma terra que vai haver transformações, uma terra onde o diabo não vai estar, uma terra onde vai ter um reto juízo, uma terra onde os animais vão conviver em paz, enfim, e nós vamos viver aqui com um corpo glorificado, e vamos adorar a Deus, sermos sacerdotes e reino, e até o juízo final, que vai ser em Apocalipse, no final do capítulo 20, mas nós não vamos passar mais por esse julgamento, e não vamos passar por nenhum julgamento. Sabe por quê? Porque todo pecado vai ser punido, e vai ser punido aqui depois no trono branco, mas o nosso pecado já foi punido em Cristo. Então nós temos a opção, ou eu vou pagar pelos meus pecados no juízo final, ou os meus pecados já foram pagos por Cristo, quando eu recebo a Cristo, e aquele castigo que vinha sobre a minha vida, já caiu na cruz sobre o Senhor Jesus, e quando eu creio nisto, eu transfiro o pecado que estava na minha vida, eu transfiro para Cristo. Cristo morreu no meu lugar, para que eu não seja julgado. Agora, quem não recebe a Cristo, ele vai pagar pelos seus pecados, aqui a partir do versículo 11, quando vai haver o julgamento final, e ele vai ser lançado num lago de fogo, onde está o diabo, o falso profeta e o anticristo. Amém, queridos? Senhor querido, te agradecemos por podermos estudar um pouco a tua palavra nesta noite, Senhor. Deus, e a tua palavra traz revelação para a nossa vida, traz esperança para a nossa vida, traz alegria para o nosso coração, e nós cremos que cada versículo das Escrituras é importante e traz coragem para nós. Ó Deus, e sabemos que nós já começamos a viver eternamente quando nós cremos em Cristo. Nós apenas vamos ser transferidos daqui para o céu por 7 anos, e depois vamos voltar e vamos ressuscitar num corpo que não morrerá mais. E vamos viver aqui nesta terra por mais 1000 anos junto com o Senhor, e então haverá eternidade com novos céus e nova terra, Senhor, onde não há nenhum tipo de pecado, ou lágrima, ou dor, ou coisa assim, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pelo teu cuidado por nós, somos gratos ao Senhor porque sabemos que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por Cristo Jesus, que nos amou e que pagou o preço por cada um de nós, que deu a sua vida no meu lugar, e que pagou o pecado que era para eu pagar, o salário do pecado que era a morte, o Senhor pagou morrendo no meu lugar, morrendo por mim, Senhor. Nós somos gratos por isso, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos aplaudir ao Senhor, queridos.